Oi, aí, gente, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Célia, sou cunhadora, idealizadora e pensadora no Pode Pensar Preto, que é um podcast que se dedica a pensar sobre as pessoas pretas, sobre os pesquisadores pretos e as pesquisas que eles vêm desenvolvendo no decorrer de suas travessias e trajetórias, mas para além. Pensar em como esses pesquisadores e esses pensadores, eles criam outras epistemologias para que a gente possa tecer outras narrativas para as nossas existências. Essa é a primeira aula do curso de Letramento Racial e Introdução à Filosofia Africana, então eu dou muito boas-vindas a vocês para que a gente faça essa travessia e essa trajetória juntos. Nessa primeira aula, a gente vai estar conversando sobre os pensamentos da Bell Hooks e como eles podem alicerçar e introduzir a gente dentro desses pensamentos outros para pensar uma educação não somente antirracista, mas pensar outras epistemologias para que a gente adentre a sala de aula entendendo esses sujeitos que ali estão, entendendo esses sujeitos enquanto capazes de transpor outros pensamentos e transgredir diante da ótica do que é verdadeiramente a nossa educação, do que é a educação, né? Então, eu inicio essa aula, né, essa primeira troca, esse primeiro diálogo, né, a gente costuma chamar de aula, que é muito senso de professor, mas esse primeiro diálogo, essa primeira tessitura que a gente vai fazer, a gente vai se basear principalmente nas obras de Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Esse livro vocês encontram na bibliografia e na apostila do curso vocês vão ver alguns pontos que foram destacados da obra Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, a qual alicerce essa nossa primeira aula, mas também haveremos de passar por outros pensadores e outras pensadoras que estarão na bibliografia complementar do curso, ok? Então, esses diálogos que a gente faz, né, é como, eu sinto muito que a Bell Hooks é como se fosse uma companhia para mim quando eu adentro o livro dela, né? Então eu abro esse livro e eu me sinto convidada a fazer uma travessia junto com a autora, então eu lhes convido, né? Então pedimos licença à nossa ancestralidade, pois Bell Hooks hoje já está no Orum, para que a gente tenha ela junto de nós fazendo essa travessia, fazendo esse caminhado. Os livros dela são como se nos possibilitassem outros entendimentos acerca da nossa negritude, como nós atravessamos ela, né? Pensar essa educação enquanto uma prática de outras fabulações. E quando eu falo fabulação, né, eu convido a vocês a estarem visitando a bibliografia complementar do curso, onde vocês vão encontrar a bibliografia complementar dessa aula, porque a Said Mahartman vai estar como bibliografia central de algumas aulas mais pra frente, mas se vocês já quiserem visitar essa autora potentíssima, ela vai falar sobre a fabulação crítica. Então, como nós podemos ver a obra de Bell Hooks enquanto essa potencialidade que nos possibilita construir outras narrativas, outras fabulações para dentro da sala de aula, e como essa criança, como esse educando, ele se porta dentro desse lugar de produção de outros conhecimentos fabulados a partir das suas próprias narrativas, a partir das suas próprias vivências, convicções, do seu próprio conhecimento. Né? Então, como esse estudante ele pode ser portador desse conhecimento, pautando a nossa sala de aula dentro de uma perspectiva horizontal, né? E como a horizontalidade ela não pode se limitar simplesmente a uma roda de conversa, como nós precisamos ir além quando nós falamos de fazer uma educação transgressora que permeia a horizontalidade dentro das nossas salas de aula, né? Que permeia essa perspectiva de compreensão desse educando potente, né, das potencialidades de conhecimento que estão latentes dentro desse educando. Então, como essa tríade, né, entre pensar o território, a memória e as narrativas que permeiam esse sujeito, elas estão intrínsecas dentro desse fazer transgressor dentro da sala de aula, né? Compreender esse educando enquanto um potente
detentor de conhecimento, coloca ele dentro também de um caráter de potência, né? Porque conhecimento, ele é poder. Então, como nós podemos visualizar as potências dentro desse educando através dessa transgressão, né? Através dessa possibilidade de uma educação transgressora que possibilite a liberdade do conhecimento desse educando, né? Então, essa pedagogia, né, que se pauta nessa aula sedenta de mudança, me faz visitar muito o pensamento também da Audre Lorde. A Audre Lorde, ela vai nos trazer que tudo que você toca, você muda. Tudo que você muda, muda você. A última verdade duradoura é a mudança. Deus é mudança. Então, como nós podemos manifestar todo esse canal de mudança dentro da sala de aula e como isso é potente, né? Então, como nós, educadores, podemos nos colocar dentro desse canal de potente mudança desse educando. E a educação, ela só é feita, verdadeiramente feita, quando o educador e o educando saem desse momento transformados, mudados. Então, quando se verdadeiramente é feito, que a Audre Lorde nos coloca, né, essa mudança, e o que Bell Hooks nos coloca, essa transgressão, né? Então, como essa transgressão, ela se manifesta a partir do momento em o qual nós enxergamos esse conhecimento enquanto potência dentro dos nossos educandos. E convido, né, a tecer dentro desse nosso enredado a autora Maria Clara Araújo, né, uma potente intelectual que vai trazer o livro, né, Pedagogias das Travestilidades. E Pedagogia das Travestilidades, ele vai trazer verdadeiramente essa rememoração do movimento travesti, né? E como o gênero, ele se consolida enquanto um artifício dominante para se fazer uma educação, né? Então, como a colocação do gênero perante a colonização, ele se manifestou intrinsecamente permeando os alicerces da nossa educação, né? Então, como a gente chega à sala de aula extremamente machucada perante a todos esses processos de dominação, essa educação dominadora, né, que se manifesta dentro desse lugar que é a escola, né? Então, como a gente pode fazer com que a escola, ela se transforme, ela mude dentro de outros paradigmas que rompam com essa lógica paradigmática de dominação, né? E a Maria Clara Araújo, ela vai nos ajudar a pensar essa escola enquanto esse lugar de reconhecimento do nosso pertencimento. Então, como a construção do pertencer ela se dá dentro desse espaço, né? E como nós podemos pensar essa educação para além dessa formatação, né? A Cátia Ribeiro, ela vem nos falando, né, de uma educação que nos possibilite romper com a formatação ocidental, né? Então, como essa educação, ela nos formata e ela não nos forma, né? Então, como pensar em uma educação que nos forme e não nos formate, né? Em uma educação que não nos desumanize diante da reprodução dessa ordem padrão, né? Essa reprodução dessa ordem padrão, o quão ela nos desumaniza, o quão as nossas crianças pretas, elas vão para dentro da sala de aula, as nossas crianças trans, as nossas meninas, enfim, o quão os nossos próprios meninos vão para dentro da sala de aula e são acometidos por uma educação dominadora, imposta dentro de padrões de raça, gênero e classe, que não permitem a essa criança manifestar verdadeiramente essa potência de conhecimento que está intrínseco dentro dela. Dentro deste movimento, eu espero que a gente tenha feito uma troca gostosa até o momento, né? Eu penso em como nós vamos enveredar para a nossa aula síncrona, né? Então, quais que são os caminhos os quais nos possibilitam fazer essa troca conjunta, simultânea, né? E eu deixo daí, no caso, para vocês, 3 perguntas que nos possibilitarão fazer uma travessia para junto
de outros autores nas nossas aulas síncronas, né? Então, na nossa aula síncrona, eu vou convidar para tecer junto com a gente outros espectros para que nós aprofundemos essa visualização de como a lógica de dominação, de dominação de gênero, ela atravessa a educação. Então, a Oyeron Kyoyeumi, com o livro A Invenção das Mulheres, vai nos ajudar a fazer essa travessia, trazendo as concepções de Iá que atravessam as filosofias e epistemologias iorubaianas, para fazer com a gente esse tecido, né, de entendimento de como a colonização ela rompeu com determinados paradigmas de organização social que existiam em África, e como nós podemos recuperar esses entendimentos, esses conhecimentos, para tecer outras lógicas e outras órbitas e outras narrativas para dentro da sala de aula, né? Então a Oyeron Kyoyeumi é uma convidada fenomenal para fazer essa travessia junto com a gente, e o Attili Membe prezando a compreensão de como a necropolítica ela atravessa os entendimentos de uma educação que desumaniza, de uma educação que formata dentro de uma desumanização para a reprodução de uma ordem padrão. Ela é extremamente presente dentro dos nossos dias a dias, não somente da sala de aula, mas para além dela. Então o Attili Membe ele nos possibilita pensar dentro desse território que orbita para além das quatro paredes da sala de aula, né? Então, as perguntas que ficam para que nós possamos refletir na nossa aula presencial o que poderia nos ajudar a significar e ressignificar esse gênero e a raça, né? Como que nós podemos ressignificar gênero e raça dentro da contemporaneidade, atravessando para além da sala de aula, podendo exercer a educação para além da sala de aula. Pensando também em como essa necropolítica afeta a nossa subjetividade, então pautada no material didático, né, o qual nós temos para nos alicerçar nesses primeiros encontros, os quais nós vamos tecer, né? Então, como o Attili Membe nos ajuda a pensar essa necropolítica afetando a subjetividade dos nossos corpos negros nesse Brasil e no mundo, né? Então, como Attili Membe nos ajuda a pensar essa construção da nossa subjetividade extremamente colonizada, extremamente deturpada pelo Ocidente, né? E para além, como nós podemos pensar em resistir a essas narrativas coloniais e criar outras formas de subjetividade negra. Então, essa última pergunta é a pergunta que vai nos respaldar durante toda a construção do nosso caminho, né? Durante toda a nossa travessia. Então, é a pergunta que vai à frente do barco, né? Então, como que nós podemos tecer outras subjetividades para a construção de outras narrativas negras que habitam o nosso eu interior, né? Como que nós podemos ser sendo, como nós podemos voltar a vir a ser, né? Então, eu deixo com vocês essas perguntas para que a gente possa fazer um caminho extremamente belo, extremamente lindo, acolhedor, e que esse curso não somente seja uma possibilidade de aprendizado, mas principalmente uma possibilidade de mudança e transformação das nossas salas de aula. Um beijo e que a gente faça um lindo caminho. Muito axé.